Fala, Eduardo. Tudo bem, né? Bem, tudo jóia. Muito boa noite. Boa Primeiramente, noite. te agradecer, cara, pela tua disponibilidade aí, abrir um espacinho na agenda para a gente estar batendo um papo a respeito de um produto que eu acredito ser uma grande inovação tecnológica que a gente vive no campo, né? E está podendo levar aqui para o pessoal um pouco de luz a todo esse assunto e essa nova tecnologia não é tão nova assim, né? Mas talvez desmistificando principalmente a questão logística dela. Mas gostaria, né, de te apresentar o Eduardo Francischetti. Hoje é o gerente regional e comercial da Ourofértil para o sul, acho que do país, ou só fica no Rio Grande, Eduardo? Hoje a gente fica no Rio Grande do Sul, eu fico no Rio Grande do Sul, a empresa tem sede administrativa no Rio Grande do Sul. A gente atua em 14 estados brasileiros, mas eu cuido e toco esse projeto no Rio Grande do Sul. Que legal. Rio Grande do Sul e sul do Brasil, né? Santa Catarina, a gente Uhum. também toca ele, e agora começamos no Paraná, em alguns passos aí para tentar levar a tecnologia para os clientes e também fazer com que o bom uso, o uso assertivo do nitrogênio seja uma das ferramentas positivas no campo, né? Excelente. Não, e assim, acho que vem muito a calhar, né, o nosso bate-papo, principalmente por conta de todas as notícias que permeiam o setor de maneira geral, né, através dos conflitos lá no Oriente Médio, mas principalmente como a ureia sendo um dos mais afetados, né, obviamente, hoje o mercado já precifica justamente a questão da escassez desse produto e muitos produtores que a gente atende aqui realmente ficam com medo, né? Tanto o primeiro impacto é a questão do preço realmente do produto, que acaba impactando as margens, né? E o planejamento do agricultor, e o segundo, a disponibilidade. E a gente enxerga, né, principalmente o OroPro aí como uma alternativa inteligente, tecnicamente viável e principalmente como um substituto à altura para a ureia, né? Então, se você puder discorrer um pouquinho a respeito do que de fato é esse produto e as suas aplicações, acho que seria bem interessante. Claro. Então, assim, eu comecei esse projeto há muito tempo atrás, né? Tentando buscar uma alternativa para o nosso sofrimento, né? Sim, Eu acho que a gente na outra ponta, a gente é produtor rural também, a gente sempre teve propriedade rural. Então, muitas das decisões do campo dependiam de fatores adversos ao nosso poder, né? Então, uma condição de clima, uma condição de preparo que não dependia somente do que a gente poderia fazer, e sim do que o tempo nos possibilitava fazer. sim, Então, quando a gente começou a trazer, eu fui para os Estados Unidos, vi a tecnologia e comecei a ver que ela era uma grande alternativa para o produtor americano, né? O produtor sim, americano trazia essa vantagem competitiva nutricional dentro do produto de uma maneira diferente, assim. Ele aplicava no pré-plantio, ele aplicava de uma maneira que o nutriente estava disponível para a planta e não tentava acertar quando a planta estava apta para absorver o nutriente. Então, acho que isso foi uma grande diferença, assim, a gente conseguir entregar e nutrir uma planta já desde o início do ciclo dela. No início foi muito disruptível, assim, porque tu colocar um produto, um nitrogênio líquido, né, no solo, e esperando que a planta pudesse absorver esse produto quando ela viesse a germinar, porque a gente aplica ele pré-plantio antes do nascimento da cultura. sim, Então, no início, as pessoas duvidavam muito da gente. Duvidavam muito, a gente fazia muito lado a lado, percorria o campo para nós vender as nossas primeiras 2.000 toneladas. Então, o início foi muito mais complexo do que a gente imaginava, porque tinha que dividir em frações o que esse produto viria a ser e está sendo hoje em dia, né? Hoje em dia ele é um produto que vai vender mais de 20.000 toneladas esse ano. Então, é um produto que começou a criar o seu espaço de uma maneira muito abrangente. Ele começou a entregar um resultado para o agricultor de uma maneira que ele viu assim, não, dá para confiar na gurizada. A gurizada está aplicando o negócio com conceito técnico. E
E o OroPro, ele veio, além de uma solução para o produtor, ele veio numa solução para a cultura também, né? Porque a gente acertar a demanda nutricional da cultura exatamente quando ela está passando fome é muito difícil. Exatamente. É muito difícil. É quase, é quase tentar ser um Deus na agricultura, sabe? Exato, exato. E talvez aí era o maior desafio justamente da aplicação da ureia, né? Porque você precisava de umidade adequada e a necessidade da cultura lá no pico, né? Então, realmente, isso daí, como você falou, era tentar fazer o papel de Deus dentro da lavoura. É muito difícil. Então, com a tecnologia do OroPro, a gente conseguiu salvar algumas decisões. Porque o agricultor, ele não pode ser culpado por uma tomada de decisão errada onde não depende dele. Exatamente. Ele tá lá, ele comprou a ureia, ele vai aplicar a ureia, só que aí o tempo não deixa, e isso não depende dele, isso não está na mão dele. Então o OroPro ele trouxe essa facilidade. Eu aplico meu muita gente aplicando o produto em totalidade já pré-plantio e tem muita gente fazendo essa aplicação parcelada. Aplica metade da dose pré-plantio e depois lá em V8 no milho, por exemplo, V6, de V6 a V8, aplica o restante da dose. Um trigo também, perfilhamento pleno. Mas tu trouxe uma opção do agricultor em dizer, a minha planta já está nutrida, agora eu vou escolher o momento adequado para a segunda aplicação, a primeira já está garantida. Correto. Então, assim, a gente viu essa necessidade existe em todos os lugares do Brasil hoje. Eventualmente dentro do pivô central, a gente sabe que a tecnologia, a ureia é muito mais assertiva no pivô central, mas o OroPro a gente consegue fazer a aplicação no pivô central já injetado no pivô central. Então a gente copiou uma bomba da Blue Jet, lá dos Estados Unidos também, que a gente aplica o nitrogênio cadenciado dentro do pivô. Então a gente pode fazer até 7 aplicações de nitrogênio junto com a entrada d'água. Então, tu imagina assim, um milho que vai 500 litros de Oropro, o cara faz 250 pré-plantio e cadencia até o pré-pendoamento quantas vezes ele quer. Então, Fica isso é uma espetacular. injeção na veia da planta, né? Nós conseguimos colher em 70 hectares no Rio Grande do Sul, 305 sacos de média de milho. É Então, muita coisa. é algo disruptível totalmente, sabe? Além Uhum. do agricultor acertar ainda mais o manejo por ser no pivô central, ele tem produtividade, né? O agricultor Sim, consegue colher o que ele jamais imaginou na vida dele colher. sim. Então, isso está sendo muito legal, cara. Muito legal mesmo. Nós não imaginávamos que isso daria uma repercussão tão boa. Hoje em dia, ontem nós estávamos numa feira, tem uma feira acontecendo aqui no Rio Grande do Sul que se chama Fena Soja. Uhum. Tchê, sentou numa mesa, porque o fertilizante tá vendendo pouco, né? Então Sim. sentou-se todos os concorrentes na mesa. Sentou Piratini, Yara, Orofert, Vasco, e todo mundo olhou para mim e me fez a mesma pergunta. Tá, e o OroPro? Cara, todo mundo fala do OroPro. Ah, da onde que veio, Eduardo? Como é que foi? Daí explica tudo, mostra pro pessoal e é legal isso hoje em dia, sabe? Sim. Então o OroPro tá na boca do povo pelo resultado que ele trouxe. Sim. Sim. Porque as coisas se enaltecem ou se terminam por elas próprias, né? Ninguém precisa destruir. Exatamente. E a gente está num meio, né, Eduardo, onde ainda o boca a boca e o nosso negócio faz muito sentido, é produtor falando para produtor, né? Essa é a grande sacada. Sabe que eu tive a oportunidade em 2018, inclusive estando com alguns amigos nossos que nós temos em comum, Flant e Dezinho, lá nos Estados Unidos, justamente para ver a respeito dessa tecnologia, né? Na ocasião eu trabalhava na cooperativa aqui no Paraná, e assim, né, durante muitos anos, quase 200 anos, o fertilizante evoluiu muito pouco. Então, se você pensar lá desde a descoberta da ureia, utilizado para agricultura, ela não sofreu, né, muitas alterações. Foi incluído alguns polímeros lá para diminuir volatilização e assim por diante. A mesma coisa no complexo dos fosfatados também, talvez alguma defesa para não quelatizar junto com cálcio e alumínio, ferro e também e o potássio também. Então, muito pouco se avançou nos fertilizantes desde os primórdios. E quando eu vi essa tecnologia, eu fiquei bastante impressionado, né, pelos resultados agronômicos, obviamente, né, a gente estava nos Estados Unidos, então a tecnologia, de fato, é uma tecnologia de primeiro mundo que se traz,
e a gente lá atrás esbarrou em algumas questões, principalmente logísticas. Na ocasião, eu levei um doutor de uma fundação de pesquisa, que é daqui, que chancelava todos esses trabalhos e a questão da aplicação, né, e a viabilidade dessa aplicação, de colocar dentro do manejo, e foi tranquilo. Onde esbarrou lá atrás nesse projeto era justamente a questão logística, que acho que hoje já é um fator superado por vocês, inclusive, né? Aí foi assim, ó, eu acho que esse é o maior gargalo hoje do líquido no Brasil. Uhum, Nós começamos a criar o projeto, eu lembro como se fosse hoje, cara, em 2013 foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos para começar a ver esse produto e tentar colocar ele em solo brasileiro, e a gente tinha um grande gargalo que seria a logística. Como que o produtor uhum, vai armazenar, como que vai chegar, de que maneira que nós vamos conseguir entregar isso de maneira viável para o produtor? sim. Bom, com essa dúvida na nossa cabeça, a gente fez o seguinte: o produto é ali, o produtor não tem onde armazenar, e nós vamos tentar ajudar ele a ter essa armazenagem própria. Então, nós fizemos em comodato os tanques dentro da propriedade do produtor. Então, o produto chega líquido no Porto de Rio Grande, vem líquido dos Estados Unidos, chega líquido no Porto de Rio Grande. Do Porto de Rio Grande, a gente direciona ele para diversos lugares. Aí no estado do Rio Grande do Sul, nós temos diversos centros de distribuição. E ou desse centro de distribuição vai para o produtor ou vai do porto para o produtor. Então, no produtor, a gente colocou um tanque de 20 mil litros. Esse tanque de 20 mil litros no produtor fica acomodado, é trabalho da Aurofert. A Aurofert posicionou os tanques e lá a gente deixa esse tanque pelo tempo de aplicação necessário. Então, a chegada do produto é muito tranquila, não precisa ninguém para conferir, para descarregar, para nada. O operacional é muito menor do produtor. E ele só tem o trabalho de trocar as pontas do pulverizador e fazer a aplicação em área total. Então, tu tem várias vantagens, tanto agronômicas quanto operacionais, né? Tu tem uma chegada muito mais tranquila. Correto. O produtor não precisa se movimentar com nada. Eu estou plantando, eu preciso parar tudo para ir lá descarregar. Não precisa. O tanque está lá, enche o tanque, vai embora, fica a nota. Daí, para aplicar, o produto está sempre disponível. O produto está sempre lá, bota o produto dentro do pulverizador, do pulverizador aplica em área total. A aplicação dele é perfeita porque tu tem um bico aplicando na altura certa, aplicando quase sem dupla faixa, porque tu não tem dupla faixa, hoje tem desligamento linha a linha, ou desligamento bico a Sim. bico, ou a seção, e tu tem uma aplicação que não tem transpasse e não tem falta de área recoberta. Então, hoje em dia, o OroPro ele trouxe várias facilidades para o produtor. Sim. Depois a gente entra em produtividade. Produtividade é ocasião, né? Eu não Sim, posso dizer que para todo mundo vai produzir 10 sacos a mais, 20, 15. Isso é ilusório, né? Então, cada realidade do produtor é uma. Às vezes a deficiência é nitrogênio, às vezes é bora, às vezes é enxofre, às vezes são outras coisas. é, Mas quanto à qualidade do N, nada se compara ao OroPro. Nenhuma outra fonte de nitrogênio se compara ao que o OroPro pode entregar hoje para o produtor rural. correto. E o que eu vejo, né, que dentro, ele é 32%, correto? No quilo, no litro, ele fica 43. Pois é espetacular. Ele possui, se eu não estou enganado, as três fontes, nítrica, mítica e amoniacal dentro do mesmo produto, né? E Uhum. essa questão que você falou de abranger e poder cobrir em área total, realmente, é coisa que a gente não vê, essa homogeneidade de aplicação dentro da ureia, né? Porque, querendo ou não, por mais perfeito que seja o lote de ureia, são grânulos com tamanhos diferentes, ângulo de repouso diferente, então ele vai, né, sendo dispersado de maneira inconstante, ele não tem uma homogeneidade na aplicação. Então, a partir do momento que você tem esse produto, realmente o produtor pode ter certeza que ele está jogando uma quantidade homogênea em toda a área, né? Que ele está sendo aplicado de fato. E tem uma outra coisa que eu acho que tem, eu não vou dizer, não é impossibilitado a palavra é dificultado mesmo, que é os dois Uhum. rastros, são os dois rastros numa lavoura, né? Hoje em dia o produtor tem um pulverizador que aplica 36 metros de barra e uma ureia que vai a 30. Sim, Então tu tem ocasionalmente que fazer dois rastros na lavoura. Coroproto não tem isso. Então tu correto. fez a aplicação pré-plantio,
Vamos pensar num trigo aí, um trigo que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, 400 quilos de ureia em alguns lugares e outros Uhum. lugares 300, 200, depende muito de região para região. Correto. Cara, o cara faz isso pré-plantio e ele analisa duas coisas potenciais da lavoura. Primeiro, se o preço do trigo vai valer a pena aplicar mais nitrogênio. Esse é o primeiro ponto que antes ele não se questionava, hoje em dia ele pode. Sim, Ele fica proprietário realmente da lavoura dele. Ah, não, eu exato. adubei, eu já adubei. Eu coloquei o ouro próprio plantio. Agora eu vou Uhum. analisar se a minha lavoura vai pagar o mais investimento ou não. Senão eu Uhum. já tenho ela licenciada para tantos sacos por hectare. E Sim, segundo, que se tu não tiver amassamento, é uma passada a mais, né? Então, aquela área exatamente. ela vai produzir a mesma coisa, só que sem um amassamento. E Perfeito. isso pega muito produtores de larga escala, né? Tem produtor de larga escala que pega o Oropro pelo operacional dele, né? Diz, Sim, eu tenho um operacional muito mais vantajoso, então eu quero poder entregar esse produto para fazer ele em uma área onde eu não preciso ter dois rastros, não preciso ter um operacional maior e uma desvantagem, né? correto, correto. Hoje até eu estava conversando com alguns amigos nossos do setor, né? E a gente comentando principalmente da questão dos nitrogenados, na verdade, o complexo do pecado de maneira geral, né? E aquele benefício da espera do produtor, ele se acabou, né? Hoje ele não pode muito se dar o luxo de aguardar, quem sabe retroceder alguns preços, tudo porque não casa logística, né? Se a gente olhar aí o transit time de tudo, de qualquer origem que seja, ele já vai chegar meio apertado para o verão. Inverno a gente nem fala porque o inverno já se passou. Mas o que, que a gente pode, né? E olhando o Ouro Pro, que vem de uma outra rota muito mais tranquila, que tem hoje a chegada aos portos, talvez com um berço prioritário para atracação e tudo. A tranquilidade que ele tem em frente é uma ureia muito pressionada por conta de todos os impasses que a gente vive hoje, principalmente geopoliticamente falando. Por ser uma rota menor, então ele tem um transit time aí menor também, né? Hoje em dia a gente está falando de 20 e poucos dias o produto aí. Claro, às vezes ele demora um pouco mais porque tem muitos portos para passar. Como Correto. os navios tanques têm um pouco mais de porões, eles passam em mais portos para fazer descarga. Então, isso também depende, em alguns casos, de algumas logística do próprio porto, né? Pega o Porto de Uhum. Aratu, é um pouco mais complexo, Porto do Rio de Janeiro, é um pouco mais complexo, mas a gente tem essa facilidade e consegue entregar o produto de uma maneira bem tranquila, sabe? A gente sempre tem estoque, a Aurofert tem uma política de não vender nada descoberto, a gente só vende o que a gente tem em casa. Então, a gente tem o produto em casa, a gente faz a entrega dele baseado, a venda e a entrega baseado no que a gente tem. A gente não Sim, cria carteira futura. Então, acho que isso é bem interessante para que o produtor se sinta seguro, né? Eu comprei uma exatamente. coisa, esse produto aí existe, eu posso ir lá buscar a hora que eu quiser, ou pode ser entregue a hora que quiser. No caso do Oropro, a gente faz ele 100% CIF, né? Então, a gente dá ele totalmente posto na casa do produtor. E essa é uma vantagem muito grande. Pensar que grande parte da ureia sai por um canal que é controlado geopoliticamente, isso nos acende um alerta diferente, né? A Petrobras voltando, a Petrobras tem alguns agravantes, porque o custo de produção dela é muito elevado, né? Então, agora, quando a ureia está 700, 800 dólares, ela produz. Quando a ureia voltar a 400, eu não sei se a Petrobras pode alicerçar novamente. Então, a gente teria tudo para ser diferente, mas isso não depende só da nossa vontade. Exato. E as nossas forças, às vezes, não são tão positivas quanto as forças do resto do mundo, né? Então, a Ex- gente ainda depende muito de outras fontes. E o Europro ele vem para agregar. Eu não quero dominar mercado, muito pelo contrário. Eu quero poder ser uma alternativa para agregar para o produtor. Dizer assim, tchê, tem isso, vamos tentar ajudar e vamos tentar fazer com que o produtor receba mais. A, Correto. a, a maior vontade da Eurofert é que todo produtor ficasse rico, né? Sim, Porque o nosso cliente estando bem, todos nós estaremos bem, né? Então exato. a gente quer que o nosso cliente esteja bem. Essa é a posição da Eurofert. A Eurofert não criou esse produto simplesmente para sair da vala comum. Ela Uhum. criou porque ela acredita ser um processo rentável, operacionalmente viável e agronomicamente
justificável, para que o produtor possa fazer tudo de uma maneira simples e viável, né? Perfeito. Em linhas gerais, né, Eduardo, é um produto espetacular, é uma excelente ferramenta para o produtor utilizar, não só no ano que a gente fala, né, principalmente de escassez e de momento delicado no quesito ureia, mas como você falou, né, é agronomicamente justificável, tecnicamente viável e a questão operacional dele é muito eficiente para o produtor, né, porque a gente fala, eu costumo dizer, né, como agrônomo, eu falo, para a planta, se tiver líquido, pastoso, gasoso, independe disso. Mas quando Uhum. a gente consegue atrelar um produto tecnológico, uma aplicação que não vai ficar empachando e dando mais serviço para o agricultor, isso daí já entra, sabe, digamos que na hora da escolha do agricultor, já parte lá na frente, porque realmente a gente consegue facilitar a vida dele, né? E Uhum. todos os dias nós conversamos com agricultores e, né, assim como você há bastante tempo, principalmente na questão do fertilizante, e é tão trabalhoso quando ele recebe um fertilizante com uma má qualidade ou com excesso de finos, algo assim, que o cara tem que ficar batendo num bag lá para derrubar adubo dentro da caixa, tudo. Então, a gente vê que uma grande dor dele é a questão operacional. Ele vai ter que deixar mais gente trabalhando, o processo dele acaba dando uma travada, né? E ele, a partir do momento que ele tem um produto que cumpre todos os requisitos técnicos, agronômicos, e tem uma aplicabilidade muito melhor e eficiência, eu acho que, assim, o Ouro Pro é o sonho de todo agricultor, cara. Isso é fato. A gente está tentando, né, fazer sempre mais viável para o produtor, né? Tentar sempre entregar algo de uma maneira mais justificável para o produtor, tentar sempre brigar com os fornecedores para conseguir um preço melhor, para entregar para ele, além de todas as vantagens, também um preço competitivo. Sim, O OroPro, cara, a gente aprendeu algumas coisas com ele. E a gente vai aprender com ele até o final da nossa vida, se Deus quiser, porque ah, nós começamos um projeto líquido via solo de um produto, mas nós queremos tornar um portfólio líquido da Orofértil via solo. Então, a gente já quer fazer um Oropro com boro, a gente já quer fazer um fósforo líquido, a gente está trazendo uns produtos dos Estados Unidos também, que é um 721 líquido também, para fazer um starter na planta no início, não é para substituição de nada daí, mas mais um agregativo, colocar junto com os inoculantes, ter um carbono livre para alimentar esses micro-organismos do solo, liberar esses resultados para as raízes. Então, a gente já está pensando em alguns outros combos. Mas com o Oropro especificamente, a gente aprendeu muito sobre lixiviação. A gente tinha um medo muito grande onde a gente aplicasse o líquido e esse líquido fosse para o lençol freático. Ou fosse perdido, não sim. necessariamente fosse para o lençol freático. E quando a gente começou a aplicar ele, eu liguei para os Estados Unidos e tentei dizer assim, gente, vocês tinham um grande pântano nos Estados Unidos, né? Todo mundo fala que era um grande banhado, assim, mais no nosso português aqui. O que vocês fizeram para que esse nitrogênio não fosse lixiviado com tanta facilidade? E eles colocam um protetor que se chama dicionamida, que é um DCB, que ele Uhum. tenta deixar o nitrogênio mais disponível para a planta sem lixiviá-lo. E a gente prontamente importou essa molécula, já colocou no produto. Então, o Oropro, além dele ser um produto muito mais viável tecnicamente, a gente colocou duas proteções dele, NPPT e IDCD, justamente para que esse produto se mantenha mais tempo no solo para ser pró à planta e não ficar no solo ou perdido. Então a gente buscou a tecnologia americana, mas também buscou as alternativas que a tecnologia americana nitrogênio disponível para a planta. Correto. Porque a gente não quer nutrir solo, a gente não quer nutrir a atmosfera, a gente quer nutrir a planta, é a planta que nos dá dinheiro, é a planta que enriquece o produtor. Então, Sim. foi baseado nela que a gente pôde, baseado nesse estudo e baseado em nutrir ela, que a gente trouxe mais tecnologias para embutir junto do OroPro e tornar ele um produto totalmente disponível e necessário para a planta. Correto. Não, espetacular. Assim, né? Ela engloba várias tecnologias numa só, né?
Então, você fornece Uhum. uma nutrição muito mais completa, com as três fontes ali, nítrica, mítica e amoniacal, com todos os protetores necessários. Então, de fato, né, a gente tem até as tabelinhas da Embrapa, que estão até ultrapassadas, né, mas Uhum. aproveitamento dos principais nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, de acordo com o pH de solo, de acordo com, né, perda por lixiviação, por volatilização, e o Oropró vem realmente sanando todos esses problemas e que o produtor sabe que o que ele investir de fato, boa parte, quase que na totalidade, vai estar chegando para a planta, que, como você falou, é o principal objeto de todo o nosso estudo e da fertilização, né? O que a gente quer fazer agora, a gente lembra, acho que a maioria dos agrônomos aí lembra da lei do mínimo, né? Sim. E a lei do mínimo, ela começa com o chão. Então, é Uhum. carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é o primeiro nutriente comercializado. Sim. Porém, o carbono, ele vem da matéria orgânica, né? Então, o Sim. carbono está lá disponível no solo e vem do início da decomposição da matéria orgânica, que forma o humus, que deixa o carbono livre. E o carbono é a ligação central de todas as moléculas que tem dentro da planta, ou da maioria delas. Ou cada molécula que tem lá dentro tem uma ligação com carbono e a gente precisa do carbono. Bom, ah, os Estados Unidos fez um negócio que se chama RTC. O que é o RTC? É o Reactive Technology Carbon. Eles conseguiram deixar dentro de um produto um carbono totalmente reativo. Ou seja, eles isolaram a molécula de carbono junto com o ácido úmico e baseado na leonardita e trouxeram esse carbono para ser um carbono livre, aonde ele possa se agregar em todos os outros nutrientes ou fazer ligação dentro da planta para nutrir ela, porque o carbono é o nutriente mais importante de todos. E como em várias regiões do país a gente não tem muita matéria orgânica, vamos pegar aqui áreas biodegradáveis, áreas de arroz, por exemplo, que vai a lag e que termina com a matéria orgânica. A gente está tentando trazer esse carbono orgânico para agregar junto no Oropro. Então, a gente vai tentar colocar um carbono totalmente disponível para fazer uma outra linha de produto e entregar um Oropro com carbono, para que ele possa ser um agregativo também para a cultura. Obviamente, mano, a gente faz todos os estudos necessários antes em centro de pesquisa para lançar um produto. Foi assim com o Oropro, foi assim com os boros que a gente trabalha, foi assim com vários outros produtos que a gente lançou. Sim. Então, junto com o Oropro, a gente vai levar para centro de pesquisa para tentar entender quão importante é essa ligação do carbono junto com o nitrogênio lá disponibilizando para a planta. A Perfeito. gente está fazendo, a gente está começando a fazer, estamos aqui com a Rede Técnica de Cooperativas do Rio Grande do Sul, a CCGL, e outros centros de pesquisas muito importantes para nós, para tentar, além do Oropro, entregar para o produtor algo que seja ainda mais vantajoso. Tentar mostrar para ele que a gente tem a linha do Oropro, o Oropro é o nitrogênio, que tem as tecnologias, que vai entregar algumas coisas vantajosas para ele, mas que também a gente vai ter outros produtos para consorciar junto no líquido e entregar para ele algumas outras alternativas que hoje não tem no mercado. Espetacular. Então, a Ourofértil, né, ela sempre foi uma empresa inovadora. Quando começou as proteções, há muito tempo atrás, a gente trouxe uma das primeiras proteções TNPPT do Rio Grande do Sul, foi nossa. A gente tinha uns pesquisadores aqui rodando, tentando mostrar para o produtor que isso seria viável, aumento técnico. Então, a gente está tentando mostrar para todo mundo que a gente tem um viés um pouco mais nutricional do que comercial, sabe? Exatamente. Comercial faz parte, mas a gente quer realmente nutrir e ajudar o produtor. Eu acho que essa visão, né, sua, do seu pai, da família toda, como produtor rural, você entende as dores que realmente o campo tem, né, e tenta traduzir através desses produtos tecnológicos, que acabam atendendo e diminuindo muito dessas dores realmente, né, e não, como você falou, a questão comercial é inevitável, né, a empresa vive disso, mas conseguir atrelar
a questão das dores com produtos tecnológicos para poder sanar essas dores do produtor é o que faz a empresa estar há tanto tempo aí dentro do, né, no mercado e com grande sucesso realmente. É, Eduardo, isso eu é acho que legal. essa é a melhor parte, né? Talvez que a gente sabe, né, que as empresas começam com missão, valores e tudo, então essa talvez seja a maior missão e o maior valor de vocês realmente, né? É pensar como produtor de fato. Então não é simplesmente vender um produto por vender, é conseguir atender o produtor da melhor forma possível. Esse é o segredo de sucesso, de fato. É, a gente sempre tentou isso. Acho que o meu pai diz que duas coisas tu não pode ter na tua vida. Primeiro é Uhum, medo, tu não deve ter medo. O medo é o teu grande inimigo. uhum, Ele, ele diz que as pessoas que têm medo não crescem. Eu acredito que isso uhum. seja muito verdade. A gente nunca teve medo de nada. Trazer o Sim, Europro era um desafio gigantesco, cara. A gente não sabia como ia fazer, o produtor não tinha tancagem. A gente foi, estudou, trabalhou para tentar criar esse produto. E a correto. segunda coisa, se tu quer alguma coisa, tu tem que levantar da tua cadeira e fazer, né, amigo? Porque as Exatamente. pessoas não vão fazer por ti. Correto. Então, correr atrás dos teus objetivos, poder fazer, suar. Silvio Santos falava que 1% é inspiração e 99% é transpiração, né? Então, Sim, a gente transpira todos os dias aí para tentar criar, mostrar, fazer e trazer para dentro da Aurofert um resultado que não é só vender. Tu sim. chegar num produtor e ele dizer assim, vai, Eduardo, ô, cara, usei Europro, eu estou muito feliz. Pelo amor de Deus, não parem com esse produto, continuem. A gente vai ser cliente, a gente é cliente assíduo. A taxa de recompra do Europro em 4 anos é 85%. Nossa, Então, cara, isso é maravilhoso. A gente tem clientes assíduos depois do segundo ano já. Então, sim, isso é muito bom. É gostoso poder trabalhar com um produto que dá resultado para o produtor, dá resultado para a companhia, mas dá resultado também moral e ético, com certeza. onde a gente vende sim um valor que é o que está intrínseco dentro do nosso DNA, que é o que o pai sempre nos ensinou. Correto. Cara, para mim, né, um prazer imenso estar falando com você durante essa meia hora. Passa muito rápido, né? Uhum. Mas te agradecer novamente a disponibilidade, né, e falar com o pessoal aqui que a Ourofértil, né, com o produto Ouropro já está no estado do Paraná. Então, se alguém Uhum. porventura tiver alguma dúvida, quiser alguma questão para a gente aprofundar, depois eu vou passar o teu contato aqui também, vou deixar, Claro. né? E também quiser me contactar aqui na região dos Campos Gerais, fiquem à vontade, porque é o nosso intuito também, né? Atender e sanar um pouco dessas dores do agricultor com produto de tecnologia, com todo esse viés realmente de vanguarda que a Ouro Fértil traz aqui para o Brasil com esse produto que com certeza já é um sucesso, né? Como você falou, 20 mil toneladas esse ano, mas deve crescer assim gigantesco nos próximos anos, justamente por conta dessa demanda que tem o agricultor, né? Pode ter certeza que vai estar disposto e disponível para fazer todo o trabalho que for necessário, independente a região, independente o lugar do país, independente a quantidade de produto. A Sim, Orofete é uma pessoa que ela entrega um saquinho e entrega 1.000 toneladas. Ela não faz distribuição de nada e a gente vai tentar sempre estar ao lado do produtor para tentar criar alternativas do que tem de bom e melhor no mundo todo, porque nós, Orofértil, somos só um elo de uma sim, corrente gigante, cara, que liga a maior produtora de nitrogênio do mundo para um produtor que produz um saco de batata aqui. Então a gente só é esse esse elo dessa corrente gigante para tentar criar um mundo melhor, um mundo mais produtivo, um mundo mais fácil e um mundo de uma maneira que a gente acredita que o legado de pai para filho vai ser para sempre. com certeza. Eduardo, só me resta te agradecer, cara. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei da tua agenda corrida e que corta de norte a sul do país aí, mas agradecer, né, em nome da nossa empresa, dessa iniciativa que nós temos de fazer uma live por semana e trazer realmente assuntos que sejam relevantes para os nossos amigos, colegas, produtores. E mandar um abraço também para o seu Aquiles lá, manda um grande abraço meu para ele lá e te agradecer de fato. O que vocês precisarem também aqui no Paraná, nós estamos à inteira disposição. Tá bom, muito obrigado, te agradeço de coração. Tudo o que tu precisar de nós, conta com a gente.
Tomara que numa próxima oportunidade a gente venha, fale de novo, fale de outras tecnologias que a Com gente está crescendo, certeza, está improvando, está inovando, está improvisando e fazendo as coisas diferentes. E eu acho que a inovação é necessária para o mundo todo. E a exatamente. gente está aqui para poder servir. Nós somos grandes servidores do produtor rural e vamos juntos abraçados até o final aí para tudo que precisar. Com certeza. Eduardo, meu muito obrigado, meu amigo. Uma boa noite e um bom descanso para você aí. Eu que agradeço, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana e um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado para todos. Amém, amém. Forte É, abraço. Tudo de bom. valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.